Continuando nossa reta final para quem vai fazer a prova de professor e pedagogo neste domingo em Marabá, na Prefeitura Municipal de Marabá, falando sobre o regime jurídico único, trazendo questões da banca FADESP. Bem, temos outra questão que continua, é muito parecida, na verdade, continuação daquela que a gente respondeu por último no vídeo anterior, na parte 1 de resolução de questões. Olha só, nos termos da Lei nº 1733 de 2008, a ajuda de custo consiste em... O artigo 51 traz os conceitos, informações sobre a ajuda de custo. Tá? Vamos ver aqui as opções e ver como a gente pode responder, até mesmo se a gente não souber alguma coisa da questão. Vamos analisar um pouco, como eu costumo dizer, não só para decorar, mas para ter o entendimento do que a questão está trazendo ou do que as opções que são colocadas vão trazer de informação. Olha só. Letra A. Indenizar despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana. Pensa só, se uma pessoa tá recebendo indenização por pousada, ou seja, ela está no lugar temporariamente, você só aluga uma pousada, um hotel ou coisa assim, se você estiver em outro lugar, tá? Alimentação, você não está em casa, está em outro lugar, no hotel, e precisa se alimentar também. E locomoção urbana, você está em outro lugar, você tem que se transportar naquele lugar, de um lugar para outro. O que isso parece? Quando você fala em uma pousada, em um hotel, você lembra de quê? Diárias. Então isso é diária e não ajuda de custo, tá? Muito interessante você entender para você memorizar a diferença. Então isso aqui está falando de diárias e não ajuda de custo. Logo, não é a resposta não é a letra A resposta que a gente procura. Letra B. Indenizar despesas com transporte quando utilizar seu próprio meio de transporte para serviços externos por força de atribuições próprias do cargo. Bem, o nome já diz tudo, né? A gente comentou sobre os três, né, tópicos aí de indenizações, que é a ajuda de custo, transporte e o diárias também, tá? E aqui é muito óbvio, né? Que falar transporte, você já pode pular a questão, porque a ajuda de custo não consiste em transporte. Essa parte de transporte, o nome já diz, é transporte mesmo, tá? Então, não é a B que a gente quer. Letra C, indenizar gastos com funeral. Gente, isso aqui é auxílio funeral, tá? Tem nada a ver com a ajuda de custo. Aí sim, vem a letra D, compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Correto, exatamente como está lá no artigo 51, salvo engano, no inciso 1, tá? Só um detalhe, gente, lembre-se disso, domicílio em caráter permanente, tá? Se a prova vier trazendo uma pegadinha, não é, eu já percebi que não é bem a da FADESP trazer pegadinha, mas vai que de repente o examinador inventa de colocar pegadinha e colocar lá caráter temporário, não, caráter permanente, tá? Então a ajuda de custo é para isso. O servidor mudou para uma nova sede e vai começar a exercer vai passar a trabalhar naquela nova sede. Então, com essa mudança, ele tem direito a receber uma ajuda de custo, claro, ali para cobrir suas despesas naquela nova sede que ele vai assumir. Beleza? Então, tranquilo. Aqui é a 20 que a gente está vendo, a questão 20 que a gente está vendo, a resposta é a letra D. Gente, nem se preocupe com essas ordens, sequências de números de questões, até porque eu tirei aí de várias provas, então são vários prints que eu tirei na verdade, não fui eu que organizei o material, só tirei os prints e coloquei aqui para você, para a gente acompanhar e responder, tá gente? Então não fique muito preocupado com as ordens de numeração, porque o que importa aqui é o conteúdo em si. Vamos lá, para outra questão, vamos falar sobre... para não falar o nome todo, nos termos da lei, tal, vou falar RJU, tá, gente? Para ficar mais fácil. Nos termos da RJU, ao servidor público não será permitido. Bem, gente, isso aqui são as proibições, tá? Vai ter uma parte de proibições, deveres do servidor público, tá? E as proibições estão lá no artigo 140. Tem as proibições, o que não será permitido ao servidor, tá bom? Então vamos analisar as questões e vamos responder qual seja a questão certa. Não será permitido. Letra A, recusar fé a documentos públicos. Opa, vamos segurar um pouquinho, vamos para a próxima, vamos fazer comentários. Letra B, elogiar os demais servidores. Será que não é permitido? Claro que é, gente. Pode elogiar. É aquela questão que eu sempre digo.
Use um pouco do bom senso, da lógica, que você consegue eliminar algumas possíveis questões que vão aí ajudar você a melhorar a sua margem de acerto. Claro que pode elogiar, tá? Não será permitido tratar com urbanidade cidadãos? Claro que será permitido. Será permitido, é recomendável, é dever, na verdade, do servidor tratar o cidadão com urbanidade pela prefeitura, tá? Letra D. Utilizar material da repartição para o desempenho de suas atividades? Claro que pode, não pode, é para utilizar para benefício próprio. Agora, para realizar as atividades, claro que é permitido sim, tá? Então a nossa resposta é a letra A, tá bom? A letra A é o artigo 140, inciso 3, que vai dizer que recusar enviar documentos públicos não será permitido ao servidor. Essa é uma vedação, é uma proibição ao servidor, tá bom? Artigo 140, leia lá, gente. O artigo começa lá sobre deveres, proibições e acumulação, começa no artigo 138. Dá uma olhadinha lá que é muito bom, pelo menos passar os olhos ali, ler um pouquinho, para você ter uma noção. Mas se você tiver um pouquinho de bom senso e a FADESP não pegar questões muito difíceis, como geralmente ela faz em regime jurídico único, dá para acertar tranquilamente esse tipo de questão. Vamos lá, próxima questão. Sobre o direito de petição do servidor público, é correto afirmar que o município de Marabá não garante esse direito? Errado, né, gente? Claro que garante o direito de petição, é um direito garantido pelo regime jurídico único. O artigo 124 vai dizer que sim, é dever, né, direito do servidor solicitar ter aí esse direito da petição. Garante esse direito que deve ser exercido pela autoridade, decidido, na verdade, pela autoridade competente no prazo máximo de 30 dias. De acordo com o artigo 126, no parágrafo único, a autoridade, né, terá o prazo aí, o requerimento e o pedido de reconsideração de que trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Então, a resposta correta seria essa aqui mesmo, tá? Dentro do prazo de 30 dias, tá? Garante esse direito que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 30 dias. C, garante garante na autoridade tal, 90 dias e garante esse direito de ser decidido pela autoridade 15 dias, tá? Então, o correto é a letra B, né? É assim, é muito objetivo essa questão, é o que está escrito na lei mesmo, artigo 124, parágrafo único, que fala que a decisão deve ser emitida aí no prazo de até 30 dias, prazo máximo de 30 dias. Vamos lá, próxima questão. Acerca da nomeação, olha só, falei para vocês, né, que cai demais, despenca essa questão de nomeação. Então, assim, nas provas da FADESP que eu estou resolvendo até agora com vocês, já é a segunda questão que fala de nomeação, de posse, enfim. Então, tem que ficar muito atento a essa questão, tá? Acerca da nomeação, é correto afirmar que ela, tá? O que acontece? Ela ocorre depois da posse? Não, né? A nomeação precede a posse, tá? A gente lembra lá que a gente viu que primeiro, até fiz no vídeo passado, coloquei na tela para você primeiro nomeação, depois a posse, depois exercício, tá? Memorize, nomeação, posse, exercício. Então, ela não pode ocorrer após a posse, tá? Então já está errado, letra A. Ocorrerá em caráter efetivo quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. Essa é a questão correta, tá? Far-se-á em comissão quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. Dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. Não, né? A gente lembra que a posse é outra coisa, a nomeação é uma coisa, a posse é outra coisa, tá? Gente, o que ficou confuso aqui nessa questão, a letra B e letra C, é que fala, ocorrerá em caráter efetivo quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. Correto, isso aqui tá absolutamente correto. E a letra C, gente, a letra C fala que a cargo em comissão ocorrerá quando se tratar de cargo efetivo, provimento efetivo. Não, né, gente? Comissão não necessariamente efetivo, tá? Pode ser aí quem não é efetivo também, tá? Então a letra B é a resposta mais correta, que lembra aquele conceito, né? Temos aí o caráter efetivo, de provimento efetivo, e temos aquele que é encargo em comissão, tá? 15. Acerca da posse, nos termos da lei, outra vez falando de posse, né? Lembra, nomeação posse cai demais. É correto afirmar que
a posse ocorrerá antes da nomeação. De novo, outra coisa errada. Não, gente, nomeação, posse, tá? Nomeação, posse. Então a posse acontece depois da nomeação, tá? O ato do provimento será tornado sem efeito se a posse não se concretizar no prazo de 2 anos a contar a data. Gente, 2 anos aqui, o prazo por si só já é um absurdo. 2 anos não, né, gente? Tá errado. O ato de provimento será tornado sem efeito se a posse não se concretizar no prazo de 30 dias a contar da data da publicação desse ato. Correto, a letra C, conforme está na lei. O servidor não é obrigado a apresentar a declaração de bens. Claro que é obrigado, né? Tá dizendo lá, gente, essa parte de nomeação, posse, despenca em prova. Então fique atento com isso, tá? Então aqui a letra C, o ato de provimento será tornado sem efeito, tá? Lembrar que é sem efeito se tua prova disser que a pessoa vai ser exonerada? Não. Por que não vai ser exonerada? Pense, como costumo dizer, não memorize, entenda a situação. A pessoa foi nomeada e depois ela foi tomar posse. Se ela não toma posse, ela não entra em exercício. Se ela entrou em exercício, então ela não é funcionária, não é servidora pública. Ela só vai ser servidora a partir do momento que ela entra em exercício, que ela na verdade, quando ela vai investida, né, do termo de posse e depois entra em exercício. Então, se ela sequer foi ser empossada, ou seja, receber investidura do cargo dela, então é sem efeito. Tipo assim, ela nem sequer chegou a assinar o termo lá, o contrato com a administração, ou seja, não chegou nem a ser servidora pública. Então vai se tornar de sem efeito. Simples assim, tá, gente? E o prazo é de 30 dias, certo? Eu tenho aula sobre isso também, tá, gente? Dá uma olhadinha lá que nós temos aulas aí sobre isso. Vamos lá, próxima questão, também difícil de ver, mas como é que você consegue enxergar. Sobre o exercício do cargo disciplinado na lei, é correto afirmar que, tá falando sobre o exercício, como eu falei para vocês, temos a nomeação, temos a posse e temos o exercício. São 3 etapas, tá? Eu já falei isso também no vídeo passado. Aqui ele está perguntando sobre o exercício, tá? Ele ocorre com a publicação da classificação dos candidatos aprovados. Claro que não, porque o exercício ele vem depois da sua nomeação, depois de você assinar o termo de posse e ser investido no cargo público, então você vai entrar em exercício. Significa o quê? Você vai começar efetivamente a trabalhar. Será de 10 dias o prazo para o início do exercício no cargo público, contados da data da nomeação, sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação. Segura essa aqui por enquanto, vamos ver as próximas. Sempre caberá ao prefeito dar o exercício ao servidor, nem sempre, né, gente? Tem situações aí que não vai ser o prefeito, né, obviamente. O servidor ao entrar em exercício deverá apresentar ao órgão central de administração de pessoal do respectivo poder do município os elementos necessários para a elaboração da sua ficha funcional. Bem, gente, aqui é a resposta, letra D, e eu vou explicar o porquê. Olha só, aqui está dizendo na letra B, que parece correta, mas não é, que será de 10 dias o prazo de início. Correto, é isso mesmo, são 10 dias. Só que eles são contados da data da posse, tá? E a questão é a exoneração, né? Não o ato de nomeação e subsistência, né? Aliás, vamos ler na íntegra para entender melhor isso? Artigo 15, lá vai falar sobre o exercício, tá? Que é o efetivo desempenho. E o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: sob pena de exoneração ou insubsistência do ato, ou seja, correto até aqui, né? Será de 10 dias, correto também. Só que o prazo para o início do exercício no cargo contados na data da posse. Então veja, aqui o erro é somente ele dizer que vai ser contado do ato de nomeação. Não, nomeação não, lembra que tem a nomeação, temos a posse e o exercício. Então os 10 dias são contados a partir da posse e não da nomeação. Então veja como a banca trabalha muito isso, e se o candidato estiver desatento, ele erra uma questão aqui por desatenção, tá? Agora, a letra D, ela transcreve exatamente o parágrafo único que vai dizer, lá do artigo 16, que vai dizer: ao entrar em exercício, o servidor deverá apresentar ao órgão central, à administração de pessoal da respectiva poder do município, os elementos necessários para a elaboração de sua ficha funcional. É a íntegra do parágrafo único do artigo 16. Então veja, são questões que parecem aí
fáceis, né, mas que pode se complicar um pouquinho se você não prestar atenção em algum detalhe. Então, gente, mais uma vez reforço, leia lá, posse, exercício, nomeação. A gente fala sobre isso em um vídeo específico aí dos artigos, principalmente dos artigos ali do artigo 9, 10 em diante, a gente começa a falar sobre a questão da posse e do exercício, tá? Artigos 11 ali em diante, a gente fala sobre isso, a gente bate muito sobre isso porque as bancas gostam de confundir essas ideias, tá? Vamos lá para mais uma questão, continuar respondendo algumas questões aqui de regime jurídico único. No que se refere à jornada de trabalho de servidores do município de Marabá, é correto afirmar que, isso aqui eu respondi inclusive em um dos vídeos que a gente fez sobre o assunto, a gente falou, né, que é muito fácil, muito tranquilo, mas assim, é preciso ter um pouquinho de cuidado aqui, que fala sobre jornada de trabalho, no artigo 17, 17 e 18, na verdade, os artigos vão falar sobre jornada de trabalho. E aqui a gente faz um exercício fácil, vou até revisar para você que não lembra, a gente falou isso num vídeo. Vamos falar aqui, primeiro, vamos ver as opções e depois eu vou te explicar como é correto e por que é correto e como você pode memorizar a jornada de trabalho caso caia na tua prova. Diz assim, os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima, né, semanal de 20, 30 ou 40 horas e observar os limites mínimos de 4, 6 e 8, respectivamente. Vamos fazer um exercício bacana? Olha só, lembre-se, em regra, você trabalha de segunda a sexta na prefeitura, segunda a sexta, certo? São 5 dias na semana. E aí você faz um cálculo tranquilo, né? Quanto é 5 vezes 4? 20. Olha aí, você vai associar o 20 horas semanais com 4 horas. 6 vezes 5, quanto é? São 6 horas por dia, 5 vezes na semana, 30, certo? Então você vai associar os 6 com 30, tá? E 8 vezes 5, quanto é? 40. Então você vai associar com 40 horas semanais, respectivamente. Então, tá corretíssima essa questão, tá? É a íntegra lá do artigo 17 falando sobre essa questão da carga horária. Vamos ver as demais para ver o que tem errado. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral e exclusiva dedicação ao serviço, não podendo ser convocado sempre que houver. Na verdade, é o contrário. Ele deve sim ser convocado sempre que houver o interesse, né? É aquela questão, o cara está lá para isso mesmo, ele ali está à disposição, né? Ele tem esse cargo de confiança para isso, para estar à disposição em uma necessidade, sem ter que contabilizar horas, tá? Letra C. O ocupante em cargo em comissão ou função confiança submete-se ao máximo de 4 horas. Já está errado, porque é o que eu falei agora há pouco. A pessoa que tem um cargo de função de confiança ou em comissão, né, na verdade, ela tem que estar à disposição quando necessário. Não tem essa de 4 horas diárias não, tá, gente? Na verdade, geralmente trabalha muito mais que os demais servidores. Letra D. Servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitar a duração máxima semanal de 10, 20 ou 30 horas semanais. Já está errado aqui, tá? Aí se você for fazer aquele cálculozinho básico que eu falei para vocês, 4 vezes 5, 20, já está errado, porque lá na primeira tá falando 10, não são 10, são 20, tá? 6 vezes 5, 30. Na segunda hora semanal ele tá falando de 20, não é 20, é 30. Tá? 8 vezes 5, 40, falando 30. Então tá tudo bagunçado aqui, a resposta correta é a letra A. Outra questão sobre questão de horas, né? De horas de trabalho, horas semanais, etc. No tocante às atividades realizadas em turnos ininterruptos, a jornada de servidor público do município de Marabá será de... Turnos ininterruptos é aquele turno que você trabalha direto, né? Você trabalha direto e não tem... tipo assim, você não tem um tempo ali para... Né? Tipo para almoço, vamos dizer assim, né? São 6 horas direto. Vamos colocar assim, logo para matar a charada. São 6 horas direto, para começar isso, tá? A letra A já elimina que está dizendo que são 4 horas.
Letra B, 6 horas diárias ou 30 horas semanais, 6 vezes 5, 30, até aqui está correto, com observação de intervalo de 5 minutos. Está errado o intervalo, não são 5 minutos. Vamos lá, letra C, 6 horas diárias ou 30 semanais, correto, 6 vezes 5, 30, né? Lembra lá do cálculo? São 5 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Vezes 6 horas semanais, 30 horas semanais. Aliás, vezes 6 horas diárias, né? Que vai dar 30 semanais. Com observação de intervalo de 15 minutos, correto. Exatamente o que diz a lei, a letra C é a correta, tá? E a letra D, 6 horas diárias ou 40 semanas, já está errado, porque 6 vezes 5 é 30 e não 40. Eu já elimino por aqui e diz que o intervalo de 15 minutos, mas está errado aqui a contabilização de horas semanais. Então, gente, essa sacada das horas semanais é muito boa, porque qualquer questão dessa que caia já te ajuda muito a eliminar várias questões, né? Lembrar, 5 horas são 5 dias na semana, tá? São 6 horas por dia, 6 vezes 5 são 6 horas por dia, 5 dias na semana, 30 horas semanais. Se são 8 horas por dia, 8 vezes 5, 40 horas semanais, tá? Essa é uma boa sacada para você acertar qualquer questão. Bem, gente, vou terminar por aqui. Vamos ver mais uma questão. Para finalizar, vamos ver mais uma de estágio probatório, né? Que diz assim: sobre o estágio probatório, disciplinado na Lei 17.331, é correto afirmar que o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de, olha só, isso aqui é molezinha, tá? 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, tá? Segura essa aqui por enquanto. 24 meses não é, que seriam aí 2 anos, não são 2 anos, 24 meses, tá, gente? Já tá errado por aqui. 12 meses também não é, já elimina. Vamos ler essa outra. 36 meses, correto. 36 meses ali, que seria mais ou menos ali 3 anos, tá? Durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial de desempenho a ser feito pela Câmara. Além de falar nada sobre Câmara fazer avaliação de desempenho para ninguém. Então, a correta é a letra A. São 36 meses durante o período de aptidão, de capacidade serão objeto de avaliação específico de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Estágio probatório é o que eu já falei, que costuma cair muito em provas. Bem, galera, por enquanto é só essas questões, tá? Se eu encontrar mais questões, vou trazer mais questões. Eu quero trazer ainda, para fechar essa questão de revisões, quero trazer também, inclusive, alguma coisa sobre as alterações das leis que podem cair e também sobre o processo administrativo disciplinar, né, o PAD, né, processo administrativo disciplinar, que geralmente também pode cair na prova, e a gente vai trazer algum conteúdo, algum assunto falando sobre isso. Vou até ver se eu encontro alguma questão para poder exemplificar aqui. Muito obrigado, galera. Um abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seu amigo ou amiga que também está na luta pelo concurso público e vai prestar concurso da Prefeitura Municipal de Marabá.